Se você é um cidadão rico em um estado controlado pela máfia, quando acharia que é hora de enviar seu chefe para um exílio confortável, de preferência em um lugar remoto? Para os oligarcas russos, o momento de agir contra seu líder pode estar se aproximando. Mas por quê? Quando a guerra na Ucrânia começou, os especialistas ocidentais esperavam que a derrota militar e as sanções econômicas inspirassem a elite rica da Rússia a agir contra Putin. Mesmo sendo uma ditadura, a Rússia precisa manter seus apoiadores satisfeitos. Após as sanções iniciais, como no sistema Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, o rublo despencou e a economia russa encolheu cerca de 1,2% em 2022. Contudo, a Rússia se recuperou em 2023 ao explorar novos laços comerciais de energia com China, Índia e Turquia, que buscavam aproveitar os preços baixos do petróleo e gás russo. O crescimento em 2023 foi de cerca de 3,6%. A Rússia também cresceu 4,7% nos 2 primeiros trimestres de 2024. Enquanto isso, o rublo se recuperou de sua baixa de uma taxa de câmbio de 142,6 para 1, com o dólar americano em 7 de março de 2022. Apesar de não ter se recuperado de forma sustentável aos níveis pré-guerra, estava se aproximando deles ao longo de 2024. O crescimento econômico da Rússia e os ganhos no campo de batalha foram suficientes para Putin ser reeleito presidente da Rússia neste ano, com legítimos 88% dos votos, o mais alto que já recebeu nas 5 vezes que disputou o cargo. Vale lembrar que o novo melhor amigo de Putin, Kim Jong-un da Coreia do Norte, também realiza eleições cerimoniais. A cerimônia eleitoral russa ocorreu quando o moral e a ajuda estrangeira da Ucrânia estavam baixos e sua escassez de munição estava alta. Porém, as coisas mudaram muito desde então. O Ocidente aumentou sua ajuda militar à Ucrânia e afrouxou restrições sobre o uso de armas de longo alcance, como os mísseis Storm Shadow e Atacms, contra alvos em território russo. Além disso, as baixas russas cresceram no verão conforme as novas armas e munições ucranianas tornaram suas táticas de moedor de carne ainda mais custosas. Enquanto o exército russo avançava com dificuldade no leste da Ucrânia, sofria muito. A Ucrânia infligiu 70 mil baixas entre maio e julho, uma taxa de cerca de 1.000 por dia e aproximadamente 1/10 do total de mortos e feridos que a Rússia sofreu durante toda a guerra. Mesmo com as baixas e necessitando desesperadamente de mais soldados, Putin não emitiu nova ordem de mobilização. Por quê? Porque ele provavelmente entende que seria um passo demasiado até para ele. A maioria dos soldados na frente pertence às populações mais pobres e minoritárias da Rússia. No entanto, essas áreas já sofreram pesadas baixas e estão sob pressão, pois muitos dos homens em idade militar já foram recrutados. Uma mobilização adicional mais abrangente seria necessária. Provavelmente seria necessário incluir homens de Moscou e São Petersburgo, as maiores cidades russas. As elites russas podem ignorar a destruição das populações em idade militar fora do coração europeu do país, mas não estão dispostas a arcar pessoalmente com os custos da guerra. Putin entende isso e tem tomado muito cuidado para evitar transferir os custos da guerra para as populações afluentes de Moscou e São Petersburgo. Essa política o obrigou a ser criativo ao obter mão de obra. Esses métodos incluíram o recrutamento de tropas estrangeiras da África, coagindo estudantes estrangeiros na Rússia a se alistarem para o serviço militar, sob pena de deportação ou prisão, e até mesmo tráfico humano, enganando homens da Índia e de outros países do sul da Ásia a aceitarem empregos falsos que exigem serviço militar. As elites da Rússia estavam bem com tudo isso, mas algo mudou em agosto, algo que fez o valor do rublo começar a desabar novamente, algo que os expôs às consequências da guerra. Em 6 de agosto, a Ucrânia começou sua incursão na região de Kursk, na Rússia. Recrutas mal treinados que guardavam as fronteiras estavam despreparados e se renderam. Fortificações que deveriam ter impedido o movimento de tropas hostis se mostraram inúteis. A inutilidade de fortificações supostamente semelhantes às que haviam parado com sucesso a ofensiva da Ucrânia em Zaporíjia em 2023 provavelmente veio porque o trabalho foi feito de maneira inadequada. Oficiais russos corruptos desviaram o dinheiro destinado a eles para si próprios. O resultado foi uma construção descuidada. Em maio de 2023, combatentes russos pró-Ucrânia
ocuparam território na região fronteiriça de Belgorod por alguns dias antes de recuarem. A invasão a Belgorod expôs a fragilidade das defesas de fronteira da Rússia e gerou caos significativo internamente no país. Apesar disso, a Rússia parece ter ignorado, acreditando que isso nunca poderia acontecer novamente. A Ucrânia aproveitou essa crença e decidiu lançar uma invasão muito maior agora. A ofensiva em Kursk e Belgorod resultou na ocupação de mais território russo pela Ucrânia. A conquista de território na Rússia também deu às armas da Ucrânia um alcance maior. Apesar de não poder usar sombras de tempestade e atacams, o avanço permitiu às armas de curto alcance da Ucrânia atingir novos alvos. Também dá à Ucrânia território de onde lançar mais ataques de drones, às vezes a longas distâncias. A Ucrânia acumulou bastante experiência em atacar alvos importantes na Rússia com drones. Em junho, um ataque de drone danificou um valioso caça Su-57 da Rússia. A Ucrânia também atacou Moscou. Agora que a Ucrânia ocupa território na Rússia, os ataques atingem alvos mais valiosos. Após sofrer ataques russos à sua infraestrutura energética civil por muito tempo, a Ucrânia retaliou contra a Rússia em 1º de setembro de 2024. Drones ucranianos atingiram uma usina de energia próxima a Moscou à noite. A Ucrânia também capturou ou mirou em depósitos de petróleo e refinarias. Essas fontes de energia são cruciais não só para a vida civil russa, mas também para a economia da Rússia. O petróleo e o gás representaram 22,4% das exportações russas em 2021 e 30% a 50% do seu orçamento federal na década antes da guerra. Os danos a essas instalações causaram a queda do rublo após a invasão da Ucrânia. Os ataques também ocorreram em um momento ruim para a Rússia. Com a chegada do frio, Putin precisará garantir o fornecimento de energia para aquecer as residências. Um inverno rigoroso em Moscou por ataques ucranianos à infraestrutura energética russa é uma forma de gerar mais insatisfação doméstica. Putin pode sacrificar mais de 1 milhão de homens para atingir suas metas na Ucrânia, mas até agora não está disposto a submeter os residentes de Moscou e São Petersburgo aos impactos severos da guerra, direta ou indiretamente. É por isso que expor a elite moscovita ao custo da guerra é um dos objetivos da Ucrânia. O presidente Zelensky pediu permissão para usar mísseis de longo alcance contra alvos militares próximos à capital russa em ataques de demonstração. O território russo que a Ucrânia agora detém pode servir como uma base relativamente segura para lançar ataques, melhorando ainda mais sua situação. Esta área é relativamente segura porque Putin não pode bombardeá-la facilmente. Isso significa atacar a própria população civil do país. Ele pode não se importar em atacar civis na Ucrânia e Síria, mas quando seu próprio poder está ameaçado, não é uma jogada que ele fará. Putin também pode ter outras preocupações. Ele participou de um desfile naval em São Petersburgo no dia 28 de julho. Zelensky mencionou em novembro que, se houvesse oportunidade, a Ucrânia tinha o direito de assassinar Putin, pois supostamente possuía o conhecimento e os meios para fazê-lo. Os ucranianos, no entanto, precisariam de armas americanas para fazer o trabalho. Washington recusou isso em uma suposta ligação do novo ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belyasov, para o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin. Contudo, a Ucrânia também vazou essa informação, mostrando que podiam agir contra ele em resposta à invasão russa, forçando Putin a remanejar tropas dos territórios ocupados no leste ucraniano. Ele também moveu sistemas de defesa aérea de áreas próximas à linha de frente para Moscou, o Kremlin e Sochi, onde convenientemente possui uma casa de férias, segundo Lee. A Rússia pode estar enfrentando sua maior invasão desde a Segunda Guerra, mas pelo menos Putin se sente seguro. Agravando a situação para a Rússia, a incursão em Kursk e Belgorod foi liderada por tanques ocidentais. Longe de desencorajar seu uso, as potências ocidentais confirmam que continuarão fornecendo armas para a Ucrânia, mesmo para conduzir a ofensiva. Não usar armas ocidentais contra alvos na Rússia era uma das últimas condições restantes que o presidente francês Emmanuel Macron chamou de tabu no início deste ano. Este tabu também pode estar começando a se quebrar agora. O Ocidente investiu recursos diplomáticos, militares e financeiros consideráveis na Ucrânia. Abandonar Putin agora que ele se moveu para o território russo não seria fácil sem perder muita credibilidade
e encorajar outras potências autoritárias como China, Irã e Coreia do Norte. A ofensiva da Ucrânia na Rússia visa não só humilhar Putin, mas também persuadir os parceiros ocidentais a flexibilizarem as restrições sobre o uso de armas de longo alcance. Até agora, esses pedidos não foram atendidos, e a ideia de usar mísseis de longo alcance contra alvos na área de Moscou permanece um sonho ucraniano. Contudo, com a Ucrânia conduzindo operações na Rússia, esses tabus podem se quebrar por si mesmos, fato do qual ela está ciente. A ofensiva em território russo também deteriorou a posição de Moscou no cenário internacional. No fim de agosto, na véspera do dia da independência da Ucrânia, o presidente Zelensky recebeu o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Essa foi uma reunião crucial, pois em julho, Modi optou por visitar Moscou em vez de Washington durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o que gerou severas críticas internacionais. Modi foi visto abraçando Putin. Porém, o ataque ucraniano à Rússia pode ter começado a mudar seus cálculos. Na Ucrânia, Modi expressou vontade de atuar pessoalmente na negociação de um acordo de paz. Ele informou a Zelensky que, um mês antes em Moscou, havia dito a Putin que o conflito não seria resolvido no campo de batalha. No final da cúpula, Zelensky agradeceu a Modi por apoiar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. Modi ecoou um sentimento parecido logo após. Isso foi um avanço significativo, pois em junho a Índia participou de uma cúpula de paz multilateral na Suíça. Na cúpula, a Índia não assinou um comunicado conjunto que ressaltava o direito à integridade territorial da Ucrânia e demais países. Com o fim de agosto, Zelensky esperava aproveitar os laços fortalecidos. Ele propôs uma cúpula na Índia antes da eleição presidencial americana de 5 de novembro. Até agora, a Índia tem relutado em envolver a Ucrânia de maneira sistemática, excluindo a Rússia, mas um porta-voz do governo de Modi não descartou a ideia de outra cúpula bilateral. Modi continuou a insistir que ele pessoalmente quer desempenhar um papel construtivo no processo de paz. O estreitamento dos laços entre Ucrânia e Índia seria muito prejudicial para os interesses russos. As compras indianas de energia russa têm sido vitais para evitar o colapso da economia e da moeda russa. Em julho de 2024, a Índia se tornou a maior compradora de energia russa, superando a China. Esta é uma relação que a Rússia pode se permitir ver deteriorar. Não deve ser coincidência que o rublo despencou quando Modi expressou apoio à integridade territorial da Ucrânia. Responder de forma muito agressiva à incursão ucraniana também arrisca outra relação crítica para a Rússia, a parceria estratégica com a China. A ameaça de Putin de usar armas nucleares, que assustou alguns formuladores de políticas ocidentais a fornecer à Ucrânia todo o equipamento desejado, será cada vez mais revelada como vazia, à medida que as tropas ucranianas ocuparem território russo por mais tempo. A China insistiu que nenhuma arma nuclear deve ser usada no conflito. A Ucrânia e o Ocidente estão insatisfeitos com a postura passiva da China em relação à guerra, mas essa é a única política consistente mantida desde o início da invasão. A Rússia depende das compras de energia e peças para equipamento militar da China. Por isso, não pode se dar ao luxo de alienar Pequim. A contínua demonstração da Ucrânia de que pode manter e ganhar território na Rússia, além de atacar seus dois centros populacionais mais preciosos, faz cada vez mais para apagar as supostas linhas vermelhas traçadas por Putin. A Ucrânia sabe que pode fazer isso, pois a Rússia não pode arriscar seu relacionamento com a China emitindo muitas ameaças nucleares. O Ocidente pode ter subestimado a habilidade de Putin de se manter no poder. Ele se manteve firme no início da guerra, quando a economia da Rússia parecia estar à beira do colapso. Ele manteve-se firme na segunda metade de 2022, quando as forças russas foram expulsas de muito do território que haviam tomado no início do ano. Mas diante desses recentes desenvolvimentos e sinais de fraqueza, a elite russa pode estar começando a questionar sua lealdade ao ditador. O falecido Yevgeny Prigozhin, ex-líder do grupo Wagner, causou alvoroço em junho de 2023 ao se revoltar contra Putin e o então ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu. Wagner tomou o controle de Rostov-on-Don, um importante centro de suprimentos. Depois, avançou em direção a Moscou, mas recuou após um acordo mediado pelo ditador bielorrusso Alexander Lukashenko. Prigozhin morreu convenientemente em um acidente de avião alguns meses depois. O rápido fim da revolta reforçou o poder de Putin a curto prazo,
mas ele esteve estranhamente ausente durante a crise. A ausência de Putin e a necessidade de Lukashenko de acabar com a revolta podem ter plantado uma semente de fraqueza de Putin nas mentes das elites russas. As sementes estavam dormentes quando a Rússia parecia ter sucesso, mas agora é diferente graças à Ucrânia manter o território russo. Essa nova realidade trará consequências militares, econômicas e geopolíticas significativas. A incapacidade de Putin de expulsar rapidamente as tropas ucranianas dos oblasts de Kursk e Belgorod sinalizou uma fraqueza muito maior do que um ano atrás, quando as contraofensivas da Ucrânia em Zaporíжья e Donbass estavam paralisadas. Com a Ucrânia em solo russo e o rublo em dificuldades, surgem mais indícios de problemas internos na Rússia. O primeiro sinal já se materializou. Georgy Sokorevsky fez notícia em 14 de agosto. Sokorevsky lidera a Paladin, outra empresa militar privada russa. Antes, ele serviu no Comitê de Segurança do Estado da União Soviética e no Exército Soviético. Durante esse período, ele participou de atividades que permanecem classificadas. Paladino, apesar de menos famoso que o Grupo Wagner, possui experiências similares à unidade. Ele viu ação na África protegendo objetivos estratégicos. Como um instrumento leal da política externa russa e um companheiro do Comitê de Segurança do Estado da União Soviética, Sokorevsky não parece ser o tipo que se voltaria contra Putin. Porém, foi precisamente isso que ele fez em um apelo à ação no mês anterior. Nosso país está à beira do desastre ou já bem próximo dele. Nosso país já está em apuros. Em grandes apuros. Drones estão voando por toda a Rússia Central, chegando até Moscou e São Petersburgo. Eles estão atacando até o Kremlin e expulsando nossa frota do Mar Negro. Estamos sendo expulsos como se fôssemos um país de terceira categoria. Não uma grande potência com uma frota importante. Nossa força aérea quase não funciona porque também está sendo expulsa. Ocupamos as mesmas posições de 2 anos atrás, inclusive algumas para as quais recuamos. A população está morrendo, empobrecendo, bebendo até a morte. Ninguém se importa. Eles só têm tempo para trazer migrantes. E tudo isso foi feito pelo presidente Putin. Após denunciar oficiais corruptos e incompetentes no exército russo, Sokorevsky concluiu: para aqueles nas trincheiras, vocês sabem bem a indecência que está acontecendo lá agora. Vocês conhecem bem os rostos que zombam de vocês e seus parentes. Convocamos todos a se unirem ao nosso sindicato para salvar a nação. Sokorevsky arriscou-se muito ao denunciar Putin e ainda mais ao incitar ações contra ele. Supostamente, suas palavras foram amplamente disseminadas entre as elites russas, provavelmente porque ele sabia que alguns de seus colegas nas esferas militar e civil compartilhavam seus sentimentos em privado. A Rússia possui um histórico de mudanças de regime após guerras mal-sucedidas. A derrota na Guerra Russo-Japonesa quase derrubou o Tsar Nicolau II. A frente russa desmoronou na Primeira Guerra Mundial, resultando em 2 revoluções que levaram os bolcheviques a tomar o país. Putin enfrenta um dilema histórico comum aos detentores de poder tirânico. Eles utilizam métodos cruéis para obter e manter o poder, frequentemente com a ajuda de aliados impiedosos interessados na perpetuação do regime. Contudo, o líder deste regime só pode garantir sua sobrevivência atendendo a esses interesses. Se perceberem que seus interesses não estão mais sendo atendidos, os mafiosos se voltarão contra seu chefe, que torce para que uma aposentadoria tranquila seja o pior que lhe aconteça. Quanto mais a Ucrânia mantiver território russo, mais provável será que as coisas piorem para Putin, além das linhas de frente. Mais reservas militares implicam em mais baixas e demanda por mão de obra na Rússia, que só pode ser suprida com mais recrutamento, retirada de tropas da Ucrânia ou ambos. Os sucessos ucranianos e as falhas russas em seu território aumentam a chance da Ucrânia usar armas ocidentais contra alvos militares próximos a Moscou e São Petersburgo, conforme líderes ocidentais percebem que as ameaças de Putin são blefes. Enquanto isso, mais demonstrações de fraqueza russa podem levar estados antes favoráveis à Rússia, como Índia e China, a reavaliar seus interesses. Quanto mais tudo isso dá errado simultaneamente, mais Putin enfraquece internamente. Em algum momento, a maquinaria que o mantém no poder decidirá que as perdas superam os ganhos. É improvável que a Ucrânia ou a Rússia consigam uma vitória decisiva nos campos de batalha do leste ucraniano, mas toda guerra é, acima de tudo, uma questão política. Se Putin perder o poder político, a Ucrânia vence. Parece que os ucranianos calcularam que esta é a melhor estratégia deles e agiram de acordo.
Se semanas de presença militar na Rússia fossem suficientes para abalar o regime, Kiev teria motivos para otimismo sobre ganhos mais amplos a cada centímetro conquistado em solo russo. O que você acha que vem a seguir na Rússia enquanto a Ucrânia continua suas operações em Kursk e Belgorod? Quais consequências militares, políticas, econômicas e diplomáticas a presença contínua lá traz? Não se esqueça de nos informar nos comentários. Além disso, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever para mais análises militares de especialistas militares. Confira agora o colapso do exército russo ou clique neste outro vídeo